Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, gestão e entretenimento. Aqui quem vos fala é Lucas Bento, ao meu lado eu tenho ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus, né, Cris? Indo para mais um episódio desse podcast incrível, né? Sim, com certeza. E se você perdeu algum episódio, estão todos disponíveis aqui no YouTube, no Spotify, Instagram, os cortes. Fica ligadinho em todas as nossas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo, que sempre tem muita novidade e com profissionais maravilhosos. Exatamente. E nos dias anteriores à nossa gravação, nós estamos subindo uma caixinha de perguntas no Instagram, tá? Para você tá participando aqui com a gente do nosso podcast. Então, se você tá ali, a gente solta o assunto antes, né, Cris? Se você tá ali com a dúvida pertinente àquele assunto, você pode mandar ali que a gente faz a pergunta aqui ao vivo para o nosso entrevistado. E para você não perder, evidentemente, nenhum episódio, ativa o sininho aí no YouTube, novos episódios, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Já se inscreve, ativa o sininho, já curte, já comenta aí, já manda no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo do final de ano que já tá chegando, né? Já Exatamente. Tá começando os grupos. Já tá começando os grupos, aquele grupo de, qual que é? Praia 2025. Praia 2025, não, amigo surpresa da Infirma, tem, que você compra um negócio super legal, você ganha um calendário, chique, muito bom. Tristezas de uma vida passada. Você dá um presente caro e ganha um pano de prato. Exatamente, um trauma, mas tudo bem, faz parte do jogo. Quem nunca ganhou um pano de prato? Faz parte, gente, faz parte. E começar agradecendo os nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, entrega grátis a partir de um valor simbólico. Lembrando que a gente entrega em Campos Gerais também, aliás. Gaspar Lopes, tudo, né? Tem uma loja em Campos Gerais e a gente entrega em Gaspar Lopes. Mas a loja de Campos Gerais também entrega, né? Também entrega em Campos Gerais. Começamos bem, faz tempo que a gente não grava, eu troquei tudo. Dicção de milhões, Cris. Respira. De férias. Tava de férias. Daqui, tá bom, respira. Vamos começar de novo. Isso. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria. Como a Cris disse, nós temos loja em Campos Gerais, entregamos lá também pela loja de Campos Gerais e a loja aqui da Vila Esperança ali, né, na Vista Grande, entrega lá em Gaspar Lopes também, 5 vezes a audiência, né, Cris? Sim. No 0800. Então passa um fio lá. E a loja ao lado do fórum é 24 horas. Então deu algum probleminha de madrugada ali, você precisa comprar alguma coisa com uma urgência na madrugada, só dá uma passadinha lá na loja que sempre tem um farmacêutico para te atender. E todas as drogarias Santas Marias vai ter os produtos da Metalab. Peguei 2 vazias aqui, não é possível que a gente já consumiu tudo, tem uma cheia aí? É que tá aqui, né? Gente. Eu tô monopolizando ela, né? Você acha? Metalab tem produtos maravilhosos, nutracêuticos, disponíveis pra vocês. Essa pastilha a gente é suspeito pra falar, inclusive pode mandar mais, que aqui já tá só de enfeite essas duas. E essa aqui já é minha. É ótima pra quem fala bastante, pra quem dá aula. Pra quem dá aula, ela ajuda palestrar. a recuperar a voz, problemas de dor de garganta, congestão nasal, tudo. E muito mais outros produtos. Exatamente. Então aqui pra bebê que tá em fase de dentição, pra ajudar nessa fase, ferro, temos produtos pra intolerância à lactose, tem muita coisa. É uma suplementação vitamínica, sim, é uma imunidade grade completa de produtos. Só você dá uma passadinha na Santa Maria, que as nossas farmacêuticas vai ver o que é a melhor opção para vocês. Lembrando Exatamente. que todas as nossas lojas sempre vai ter um farmacêutico à disposição para esclarecer as dúvidas, para ver o que é a melhor opção, para conseguir te orientar. Então, se você tem qualquer dúvida, pode entrar em contato ou por telefone, por WhatsApp e até lá que a gente está à disposição. E hoje nós estamos uniformizados, né, Cris? Sim, pela primeira vez em 3 novo. anos de uniformes novos aí. Né? Exatamente. Também tá com a gente desde o início, fez a nossa camisetinha do Outubro Rosa e já aproveitamos aqui para emendar no Novembro Azul. Meses de conscientização, então a gente já teve o episódio com a doutora Milena do Outubro Rosa, um episódio maravilhoso. Se você perdeu, dá uma procuradinha aqui para vocês assistirem. Lembrando que o mês de outubro é a conscientização, mas a gente tem que ter essa ideia durante todo o ano, né, do autocuidado, de se tocar. O câncer de mama não é só para mulheres, mas infelizmente é predominantemente. Se toquem, se olhem, assista o episódio para você ver tudo certinho como funciona. E tá vindo aí, né? Acredito que quando sair esse episódio já passou o episódio do Novembro Azul também, um episódio maravilhoso, esclarecendo tudo, o que é o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, quando o homem tem que procurar. Então também tem um episódio aqui disponível para vocês, só vocês procurarem aqui no feed para ficar por dentro dos assuntos. Exatamente. Né? Então, se você precisa fazer uma camiseta personalizada para a sua empresa, vai lá na Personaliza, tá? Entrega super rápido, numa qualidade incrível. Mesmo, viu, gente? Porque a gente decide na segunda para fazer na terça e é isso. Eles exatamente. Eles abraçam nossas loucuras, então eles podem abraçar as loucuras de vocês também.
né? Agradeço também o pessoal da Mauri Contabilidade. Você está com problema em contábil, jurídico, fiscal dentro da sua empresa, eles tomam conta disso tudo, né? E aí você não precisa ficar mais com preocupação, você vai aumentar a sua lucratividade, a sua produção com menor dor de cabeça. Sim. Gente, hoje é um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a saúde mental infantil. Então, as nossas crianças, a gente não tem que cuidar. A gente falou bastante aqui, né, sobre a infância da criança, a saúde, o pré-natal, tudo. Mas a parte psiquiátrica dela, como ela está se sentindo, também é muito importante. E para falar disso, a gente trouxe a doutora Laís Rabelo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz com o convite, ainda mais poder divulgar esse assunto que está muito impactador agora, Sim. nos últimos tempos, né? E poder ajudar as mães também, que estão com muitas dúvidas. Sim. E Laís, o que te levou para a área da medicina e especificamente para a área da medicina da psiquiatria infantil? Que a gente já sabe que, tipo assim, tá em alta psiquiatria no geral, né? Mas assim, por que a psiquiatria infantil? Então, a minha história é bem longa. Uhum. Quando eu comecei medicina, eu queria fazer medicina da família. Porém, eu tinha uma dificuldade com as queixas geriátricas. E eu amava criança, eu amava eu falo que a criança pode acontecer o que for. Ela pode estar depressiva, que não é igual ao adulto. É muito diferente. Tem uma pureza só dela, Tem uma pureza só dela. E também, todo mundo abraça a causa infantil. Né? Então, a gente consegue muito mais ganhos no tratamento. E aí, eu decidi que eu seria pediatra. Quando eu fui mãe, né? E após pandemia, eu me deparei com muitos obstáculos. E começou a aparecer para mim, após pandemia, principalmente, porque foi aumentando muito o diagnóstico, as pessoas foram entendendo mais, muito autismo, muito TDAH e muita criança com distúrbio psiquiátrico. Uhum. E eu não sabia nada. Eu estava lá como pediatra, eu não sabia nada. Eu não conseguia. E eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu me encontrei. Falei, agora eu não vou fazer mais nada, eu não sei isso. Né? E desde aí estou me especializando, lendo. E é diferente porque a pediatria, você trata muito a criança, a doença. Uhum. Né? Muito importante. Claro, se a gente vai alimentar uma criança desde pequeno bem, a gente vai mudar a longo prazo a vida dela. Uhum. Mas a psiquiatria em si, você transforma a vida. Você transforma a família. Então, eu acho muito gratificante. Eu ando transformando muito família. Uhum. Chega, às vezes, uma criança, uma queixa assim, a escola diz que tá com um comportamento diferente. Na hora que eu ponho lá pra dentro do consultório, gente, abre tanta coisa ali daquela família pra mim, eu me sinto uma juíza de paz. E ali é o pai que tá com problema, é a mãe. É um contexto muito grande. E é um sofrimento que as pessoas estão hoje em dia muito grande. Aumentou muito. E aí, eu falei, agora eu vou tentar transformar isso mesmo. E pra mim foi o que eu mais gostei até agora na área da medicina. Sim, sim. A gente sempre fala, independente da idade, do assunto, que quanto mais cedo é um diagnóstico, melhor vai ser esse prognóstico e melhor vai ser o desenvolvimento disso, né? Que a gente, sem rotular uma doença ou um distúrbio específico. E pensando em crianças, isso é muito importante, né? Porque a gente vai evitar com que tenham sequelas durante toda a vida, se você trata desde o início, né? Com certeza. Primeira coisa que é os distúrbios do neurodesenvolvimento, né? Uhum. Que a gente tem que diagnosticar precocemente. Tem que esperar 2 anos para dar diagnóstico de autismo. Gente, não existe isso. A gente tem sinais, né? Desde a primeira infância, desde lactente, desde bebê, que a gente já vê que aquilo ali não tá indo bem, né? A gente tem muito problema em relação a isso, porque às vezes a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue triar ali, e essa criança começa a ter o que ela precisa, né? Os incentivos, as terapias. Quando chega ali pelos 3, 4 anos, ela deixou de ser autista? Não, ela vai ser autista a vida toda. Ela nasceu autista, ela vai morrer autista. Só que a gente conseguiu o que a gente queria. Inserir essa criança socialmente, que é o que ela vai ter mais dificuldade na vida toda, e treinar habilidade de vida para ela. Talvez habilidade de fala, tem autista que tem problema, né, maior para falar, outros têm maior problema para se comunicar. Então, cada um vai ter seu prejuízo. Uhum. Então, assim, quanto mais cedo a gente começar esse tratamento, mais ganhos a criança vai ter. Sim. Tanto é que a criança com TDAH, a maioria das crianças que fazem tratamento antes de 9 anos, que a gente consegue na vida adulta, quase 90% dos sintomas não aparecem mais. Que maravilha.
Então, a gente tem que bater isso sempre. Eu sempre falo com as mães, intervenção precoce. Não tem... Ai, cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem seu tempo. A gente tem marcos de desenvolvimento que a gente precisa de ter naquele ponto. Ah, ele não tem. Então, ele merece uma investigação. Entendeu? Entendemos. E assim, quando que é o momento exato que eu tenho que levar minha criança? Tipo assim, se for desde a primeira infância já começa a aparecer ali sinais de autismo, por exemplo. Mas quando que, evidentemente, eu preciso procurar esse psiquiatra infantil ali? Quando o desenvolvimento da sua criança não bate com a criança daquela idade. Por exemplo, por isso que é importante. E nesse ponto, a pediatria foi muito importante para mim. Porque na psiquiatria infantil, não é só saber sobre doença mental. A gente tem que saber a fundo o desenvolvimento da criança. E eu, como pediatra, era meu universo já. Então, isso para mim foi muito mais fácil. Simples. Por exemplo, uma criança de 9 meses, o que você espera dela? Ela pode ter uma ansiedade de separação já. Ela já começa a estranhar as pessoas. Ela imita. Se você vai fazer lá... Eu sempre costumo perguntar para as mães assim, quando é uma criança mais velha, como estava no aniversário de 1 aninho? Porque é um marco, né? Como que ele devia estar no aniversário de 1 aninho? Batendo palminha, pelo menos, se comunicando. Não, é uma criança muito irritada mais do que o normal, ou é uma criança muito passiva. Já é, para mim, um alerta que essa mãe tem que procurar. Né? E a gente até tem, que chama MCHAT. É uma escala que está até na carteirinha de vacinação, né? Do calendário nacional. Que ali, o pediatra já pode ir aplicando, que ela faz uma triagem para a possibilidade de distúrbios no neurodesenvolvimento. Então, é responsabilidade dos pediatras, não só do psiquiatra. Fazer essa triagem e encaminhar para a gente. Eu acho que é importante a gente destacar que fazer essa triagem, a gente não vai estar dando um diagnóstico, não vai estar rotulando. É como um desencargo de consciência para ter certeza que está tudo bem, que não vai ter nenhum atraso de desenvolvimento? Sim, e nem sempre a criança com atraso, ela vai ter algum CID algum dia, né? Por quê? Às vezes a gente pontua ali aquela dificuldade que aquela criança tem, a gente consegue estimular e ela consegue ser inserida naquele desenvolvimento normal para a idade. Certo. Sem ter algum CID. Né? Porque o pessoal acha que todo transtorno, todo atraso neuropsicomotor ou desenvolvimento tem CID? Não. Às vezes pode ser uma questão de convívio social, né? Por exemplo, convívio familiar ali. Com certeza. Mas quem vai ver isso? Psiquiatra. O profissional. Né? O profissional de saúde. E, assim, você falou do autismo, né? Mas quais outros transtornos que eu consigo identificar ali logo na primeira infância? O TDAH. O TDAH é um deles? O TDAH é um deles. A criança também com TDAH, desde pequena, a gente tem que ver ali que ela tem uma dificuldade maior em fazer um controle inibitório. O que é aquela criança, por exemplo? Ela é mais impulsiva. Aquela criança que se envolve desde pequenininha em acidentes, com mais frequência, né? Nem sempre a criança com TDAH vai ter o déficit de atenção. Aquela criança mais desatenta. Às vezes ela pode ter um componente só hiperativo ou ela pode ter um componente só desatento, né? A gente tem os perfis. Mas desde criancinha, pequenininha ali da idade, a gente já consegue. Deficiência intelectual também é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança, ela pode ter a deficiência intelectual e a gente vai ver desde pequena que ela vai ter as suas limitações, que podem ser cognitivas, podem ser sociais, né? O pessoal pensa que deficiência intelectual, a criança só tem o quê? Não consegue aprender. Vai muito além disso, que é um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz com o autismo. E pode estar associada com o autismo. Nós podemos ter uma criança com deficiência intelectual e autista ao mesmo tempo. Transtornos de linguagem, de atraso de linguagem. Nós temos vários transtornos de linguagem que também são transtornos que a gente começa desde pequenininho ali a perceber. Então, assim, o pessoal fica muito no autismo, mas a gente tem muito diagnóstico. Ô, doutora, e não necessariamente o tratamento tem que ser medicamentoso. Existem muitos tratamentos comportamentais, com psicóloga, com outros desenvolvimentos também. Com certeza. O tratamento medicamentoso, assim, no autismo em si, nós não temos um medicamento específico para o autismo, né? A gente trata sintoma. Que sintoma esse menino tem? Ele está agitado. E ele está tão agitado com um prejuízo de que nós não estamos conseguindo trabalhar com ele na terapia. Aí eu vou intervir. Entendi. Mas o TDAH em si,
A gente sabe que é uma deficiência, né, ali no lobo frontal, um desarranjo, vamos falar melhor, de dopamina e noradrenalina. Então, nós temos medicações que vão agir aí. Eu tenho paciente TDAH que não toma remédio. Mas é uma família, assim, que faz a terapia certa, é uma família que tem organização em casa, que segue à risca tudo, né? Nem todos vão precisar. Mas a medicação não é obrigatória. Ao contrário do que você vai lá no psiquiatra adulto. Eu acho que aqui, não sei, mas eu acho que nunca ninguém saiu de um psiquiatra adulto sem um remedinho, né? Os meus pacientes saem sem remedinho. Sem uma receitinha faixa preta sem uma faixa preta. Os meus pacientes, não. Os meus pacientes saem sem remédio. A gente tem muitas opções de tratamento não medicamentoso. Exato. E essa intervenção medicamentosa cedo ali no paciente, né? Numa criança, por exemplo, ela pode causar algum problema futuro para essa criança? Se ela usada consciente, não. Né? Eu falo assim, causa dependência. O que causa dependência, que a gente sabe, é benzodiazepínico. Que na pediatria quase não usa, quase nulo. Talvez em alguns transtornos de pânico com muito prejuízo. Igual eu falo, a medicação na pediatria, a gente sempre avalia o prejuízo dessa criança. Tá tendo prejuízo na escola, tá tendo prejuízo social, antes de avaliar um medicamento. Aí tudo bem. Mas as outras medicações, antidepressivo, não causa dependência. Às vezes a mãe me questiona, mas doutora, aí já usou pequenininho, vai ficar dependente disso a vida toda. Eu falei, não, a gente vai arranjar os neurotransmissores dele pra gente evitar recidivo de depressão na vida adulta. Então, quanto mais cedo a gente trata, mais na vida adulta essa criança vai ser uma criança regulada. Que a gente sabe que transtorno ansioso na infância, que a gente não trata, autista, que a gente não faz não dá um aporte correto, na vida adulta depressivo, suicídio. Então, aumenta muito. Sim. Ô, doutora, e como lidar com a agressividade das crianças? Depende dessa agressividade, né? A primeira coisa é eu ver qual que é o contexto que ela está inserida. 90% das crianças agressivas têm agressão dentro de casa. Então, por isso que eu falo que a gente transforma a família. Entendi. Né? Para mim chegar naquele ponto da medicação é quando a criança está causando uma autoagressão, né? E é uma criança muito desregulada, que eu preciso naquele momento, em curto prazo, tratar essa agressão. Mas o que nós vamos fazer? Medidas comportamentais, né? Nós temos várias medidas comportamentais, né? As terapeutas e a família. A família, sem sombra de dúvida. Você vai olhar uma criança ansiosa, você pode saber que ela tem o pai ou a mãe ansioso, ou os dois. É o espelho. É o espelho. A agressão quase sempre... mas eu não agrido. Aí você vai conversando a fundo com a família. Não, ele não bate. Mas ele faz todas as outras formas de agressão. Da falta de paciência, da responder rápido, responder rapidamente, da falta de respeito, de tudo. Então ele é agressivo. Porque a agressão não é só bater. Eu falo que a agressão verbal dói muito mais. Sim. E aquela criança ela aprende ali. É o exemplo. Eu acho que assim, você falou uma questão sobre a agressão verbal. Mas uma dúvida que eu acho que muitos pais eles vão ficar em casa, assim. Qual que é o limite que eu tenho de por exemplo, para educação, né? Para eu poder usar essa educação, por exemplo, uma correção monetária, colocar um menino de castigo sem que isso gere um trauma. Como é que eu balanceio isso em casa, por exemplo? Gente, o pessoal hoje está até confundindo muito. Você não tem que ser amigo do seu filho, não. Seu porque filho. Eu acho que é isso, uma das coisas que muita gente tem problema é isso. Tipo assim, hoje quer ser amigo, quer abraçar tudo, passar a mão na cabeça. Dourado, né? Hoje em dia... Mas você não pode fazer mais nada. Porque seu filho te questiona. Você tá me batendo? Eu vou chamar a polícia. Já vi que paciente meu falando isso pro pai. Não. Você tem que impor ali, aqui a casa é minha. Quem manda aqui sou eu. A gente ama você, mas tudo tem consequência. Tudo bem, vamos dar o exemplo. Você ama... E outra coisa, a troca. Eu sempre falo, a troca tem que ser por coisas sentimentais, não por coisas materiais. Porque senão a criança fica desacostumada, né? E aí, vamos supor, ele gosta muito de ir na casa do amigo uma vez na semana, você deixava. Ele ama um futebol. A consequência vai que você não vai ter esse futebol. Só que o que acontece hoje em dia?
Aí a criança vai, você corrige, a criança começa a fazer um auê na sua vida, você tá cansado, sem paciência, e você tá aquela hora mexendo no seu Instagram, você cede. Vai lá, vai. O que tá acontecendo hoje é que ninguém mais tem paciência pra criar filho. E a sociedade impôs que tem que ser pai, tem que ser mãe. Não, você não é obrigado a ser pai, você não é obrigado a ser mãe. Mas a partir do momento que você topa isso, você tem uma responsabilidade de um humano. Você tá criando. E não é só dar comida, água, não. É formação. Então, você não tem que ser amigo dele. Você tem que mostrar ali pra ele que você é o pai e que ele tem que te respeitar. Você vai ver nas gerações passadas, todo mundo foi corrigido, ninguém tá traumatizado. Hoje em dia, você fala uma coisa pra um adolescente de 20 anos, ele já corta o pulso. Adolescente de 20 anos. Né? É a adolescência, porque a adolescência hoje, ela foi estendida até 24 anos. Você tá de sacanagem comigo, aí? Não é mais até 18. Meu Deus! Então eu acabei de sair da adolescência. Garoto, eu tô com 27. Gente, eu não vou trabalhar não, vou curtir minha vida, eu preciso de um ano sabático. Que isso, eu fiz minha faculdade na minha adolescência, eu devia ter estendido isso no médio. Por que foi assim? Porque a gente tá vendo que as pessoas são mais imaturas. Não, sabe, eu fiz minha faculdade. Por isso que eu sentia que eu tava deslocado na faculdade. Eu fiz minha faculdade na adolescente. Até os 27? A minha. Não, a minha adolescência vai até os 45, bicho. O homem dos 15 pra frente ele não evolui mais, não. A gente fica com a cabeça na quinta série. Mas eu acho que é por aí, sabe? Educação positiva não é você falar tudo que o seu filho quer. Educação positiva é você mostrar pra ele que tem formas de corrigir, mas que ele tem as consequências dele. Não, mas isso que você falou é muito interessante, tipo assim, dessa questão da maturidade, por exemplo, a extensão da adolescência. Então, provavelmente, tá tendo uma extensão também da fase infantil. Tá tendo. Por quê? Porque a gente tá muito passivo. Pela legislação, a fase infantil vai ter os 12, né? Então, provavelmente, você tá estincando. E a adolescência até os 18, agora 24. Até os 24 e a fase infantil manteve? Manteve. Porque as pessoas estão mais imaturas. Os pais estão pedindo favor pros filhos, tem alguns pais, pra fazer as coisas. Ai, por favor. Acho que aumentou a fase adolescente, né? Porque as crianças estão se desenvolvendo até sexualmente mais cedo. Muito rápido e muito mais cedo. Em questão de exposição. Qual que é a sua opinião sobre as crianças que são expostas digitalmente, as mini-blogueiras, mini-blogueirinhos? A minha opinião como mãe é que eu falo isso para todas as mães. Já vai desandar algum dia na vida, né? A gente tem um mundo digital extenso. Só que na minha opinião, eu não incentivo. Eu acho que a gente não deve incentivar. E eu acho que a gente deve começar a fazer o contrário, né? Vamos voltar. A gente tem que retroceder um pouco, né? Olha aqui, criança tem que ser criança. Não incentivar. Tudo bem que tem crianças que estão ganhando dinheiro com isso, mas sempre teve atores, atrizes mirins. Agora tem pessoas amadoras que ficam colocando a criança na rede social o dia todo, não ganham nada com isso, não tem nem seguidor, porque não tem nem seguidor, e fica aquela criança lá, às vezes sexualizada, que é um absurdo, né? E a cabeça dessa criança? A gente teve um caso... Ela não sabe o que ela é. Ela é criança, o que ela é? Isso confunde. E aí, na vida adulta, ela não viveu a infância. Aí ela vai querer viver. De que forma? Imatura. E aí, os relacionamentos dela com os filhos dela vai ser um relacionamento diferente. Relacionamento com família, com marido ou com esposa vai ser diferente. Porque ele não viveu aquela fase da imaturidade, da infância, aquela fantasia que ele tinha que viver. Porque tiraram isso dele. E a criança não sabe. A criança não sabe dormir, a criança não sabe comer e a criança não sabe se comportar. Se a criança tá ali fazendo isso, o blogger, os blogueirinhos da vida, é porque a mãe tá ali. Se você for lá e falar, não, meu filho, isso não é certo. Vamos brincar aqui em casa, você gosta de câmera? Vamos cantar uma coisa infantil? Pra nós aqui, ia ser muito diferente. Então, a culpa é de quem? É do pai e da mãe? Porque ela tá vendo ali, né? Ai, não sei o que, contando. E olha aqui, gente, agora eu tô aqui. Mas quem deixou? Quem incentivou? Foram os pais. E a gente teve uma questão de rede social que foi muito interessante, né? Porque, assim, na televisão aberta, você não pode passar produto infantil mais. Não. Não pode. Nem medicação você pode kids mais. Nada, né? De produto infantil na TV aberta. Só que, por exemplo, você chega nesses TikTok da vida, nos Instagram da vida, é pro produto infantil rolando à torta direita. Então, tipo assim, você tá expondo aqueles Carmed lá que a gente vende lá da Fini, né? Da Fini.
Não tem adulto procurando aquilo, é só criança, só criança. Esse dia pra trás eles perguntaram esse pedido. Meu amor, você não tá ficando no balcão? Não. Crianças de 35 anos também compram, tá? Adolescente de 24. Adolescente de 24, entendeu? A Carol, por exemplo, chegou assim, a hora que chegar lá na farmácia, eu quero, tá? Eu tive que dar um pra elas lá. Não, mas abrange todo mundo. Pega as crianças, pegam bastante, mas as adolescentes de 30 também. Se vocês têm um chiclete do Free Fire, não sei o que do Free Fire. Lógico. Então, tipo assim, a gente tá voltando a expor a criança aquelas propagandas que a gente tinha proibido antes. Sim. E isso é o quê? Os pais. Porque, gente, quantos pais hoje em dia que estão viciados em rede social? Isso não vai dar certo. É a geração da comparação. É celular pra cá. É celular pra cá. É assim, eu vejo o Instagram, eu vejo, o filho dele não chora. Ele só posta vídeo bem. Tem como você postar sua coisa boa? Claro que tem. Né? Nossa, viajou 3 vezes no ano. O que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô viajando? O que a mulher tá fazendo? O que a minha esposa tá fazendo que ela é uma chata? Olha a esposa do cara. Olha a barriga dela. Põe filtro ali, entendeu? Então, é até com criança. É a comparação. E aí você fica vendo aquilo ali e aquilo você vai contaminando sua família toda. Principalmente quem é super vulnerável, que é a criança, que é a mais vulnerável ali na casa. Sim, sim. A gente teve até um caso dos tempos atrás, acho que foi uma... Eu não lembro qual que é o nome do canal no YouTube, Bel, não sei das quantas, Bel para as crianças, um trem assim, de que era uma mãe que expunha a filha, né? E aí falava assim, hoje qual que é o corte de cabelo que ela vai fazer? Vocês decidem aí no story, sei que e tal. Só que quando a menina era menorzinha, ela não entendia isso. Então, tipo assim, pra menina tava tudo tranquilo. Quando a menina começou a criar ter razão, ela queria ter as escolhas dela. Só que o que acontecia? A mãe dela submetia ela às escolhas no Instagram. Então, por exemplo, abria lá a caixinha de perguntas no Instagram, aquelas enquetes, e colocava a menina, tipo assim, qual que é a mochilinha que ela vai pra escola? Aí, tipo assim, a menina queria escolher a mochila A, aí todo mundo votava na mochila B, ela tinha que escolher a mochila B, porque o pessoal do Instagram tinha votado. E quem precisava do psiquiatra? A mãe. Aí depois vai falar que a criança tem problema de depressão, mas... Tem problema mesmo, porque ela não tem autonomia pra escolher o dela. Ela não pode ter uma escolha. Inclusive, o Ministério Público interviu, tiveram que excluir o canal do YouTube e baixar todas as redes sociais da criança. Porque tipo, eles estavam vendo que estava acontecendo isso. E qual que é o prejuízo que isso pode causar, esse excesso de exposição para a criança ali nessas redes sociais, e até mesmo dela em si mesmo na rede social? A rede social, ela é muito ingrata. Porque são coisas que dá satisfação muito rápido. Então, a gente não bate... por exemplo, você vai ver um videozinho ali do Rios, alguma coisa, aquilo é legal, a criança fica toda interessada naquele videozinho, naquele youtuberzinho ali, aquilo libera dopamina muito rápido e a recompensa é rápida. Então, essa criança não consegue depois regular o sistema recompensa dela. Então, a criança, depois, quando cresce, fica uma criança ansiosa, porque a criança quer tudo rápido, ela não sabe esperar nada na vida dela. Então, se ela tá num emprego ali, por exemplo... E no começo a gente sabe que até você aprender, aquela retorno ali não dá rápido pra ela já se frustra. Então é um adulto frustrado. Que tá sempre querendo mais, sempre achando assim, você tá sempre querendo um lugar que não existe, com um pessoal que não existe e que nunca vai acontecer. É aquele negócio, eu tenho meu objetivo, na hora que eu atinjo, aí eu quero... Já quer outra coisa. Nunca tá satisfeito. Nunca. Sim. Tem um meme da geração X entrando no mercado de trabalho, um meme farmacêutico, porque farmácia é por amor mesmo, né? A carga horária é grande, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. E aí, na hora que começa a entrevista, o seu horário é o segundo turno, vai até às 10. Não, obrigada. Deixa eu falar, não, obrigada. Mas estão escolhendo emprego. Sim, nunca o horário, quantidade de não serve dias, pra mim tudo. Isso, não serve pra mim aquilo. Pelo menos eles são decididos, não quero ir pronto e vai embora. Fica sem emprego, depois fica chorando, falando que o mundo é injusto, mas faz parte do jogo, né? Doutora, a partir de que idade começa a formar a personalidade de uma criança? Até os 7 anos de vida, a criança forma a sua personalidade. Então, em volta do 7º, 8º ano de vida, a gente já tem aquela personalidade formada que pode ser moldada e influenciada, né? Mas é aquela personalidade daquela pessoa. Você consegue falar, olha, a Laís, né, 7 anos, ela é uma pessoa mais introspectiva, ela é uma pessoa mais tímida, ela, né, você já consegue detalhar ali a personalidade dela. Mas antes disso, é mais difícil.
Então, se essa primeira infância é muito Essencial. importante prestar atenção em todos os sinais dessa criança. E é essencial em tudo que essa criança vai passar na primeira infância. Porque dependendo dos traumas que ela passa na primeira infância, ele repercute até a velhice, até a vida adulta. Principalmente até os 7, 8 anos de vida. Sim, o tipo de desenho que essa criança é exposto também vai ter influência? Vai. O tipo de desenho vai ter influência. Igual eu expliquei. Antigamente, você tinha que ver um filme da Branca de Neve. Aquele filme começava, você tinha que esperar acontecer. Hoje em dia, não. Os episódios são curtos. 10 minutos, a criança já passa para outro episódio. Já passa para outro episódio. Então, a criança fica sem paciência. E o conteúdo. É muito importante. Às vezes, eu falo pra mãe assim, e tela? Tela é ruim? Gente, tela é ruim. Mas a gente sempre assistiu televisão na vida e nunca teve nada. Porém, a tela hoje em dia não é ruim. Ela é indiscriminada. Né? É o modo de vida da criança. Virou estilo de vida. Tela virou um estilo de vida agora. E aí, pode deixar meu filho ver tela? Eu deixo os meus de vez em quando, sim. Quando eu preciso. Né? A tela não é minha babá. Né? Porque tem mãe que confunde isso. Mas aí eles vão ver. Eu peço pras mães, ver o conteúdo. A Peppa Pig, por exemplo, gente... tomara que eles não me processem, né? Mas eu tô vendo a minha filha falando assim pra mim... Mamãe chata, isso não é justo. Tudo que eu falava pra ela, isso não é justo. Onde que aprende uma coisa dessa? Aí eu sentei um dia no sofá, liguei a Peppa pra ela. A porquinha tava lá com a mãe dela. Mamãe chata, papai pig, papai gordo, olha essa barriga. Isso não é justo. Então o que a Peppa tá ensinando? Cortei a Peppa. Deus. Já falei pra babá, Peppa não. E a gente tem que ver o conteúdo, porque às vezes a gente acha que é inocente, não é? Mas é verdade. É um exemplo. Agora, Free Friday aí, todos os meus pacientes que assistem, que jogam, né, um jogo terrível, estão com muito prejuízo. Prejuízos de comunicação até social, porque ficam só vidrados nisso. Prejuízos acadêmicos importantes. Sim. Esses joguinhos estão viciando. Isso aí tá problema com adulto. Eu tive que desinstalar o jogo do meu celular. Aí. Porque adolescente. Adolescente de 27 anos. Eu tô falando que a minha vai durar até os 35, tá? Já tô falando. Coitada da Carol. Cada um que se vira, ela que escolheu. Mas aí é o seguinte, você falou uma questão muito interessante. Porque assim, eu tenho um enteado de 5 anos, né? Aí a gente tava passando ali pela Lincoln Vestim pra subir ali pra casa da minha noiva. E aí ele viu uma vaquinha lá longe no pasto. Aí ele parou pra gente e falou assim... Ele falou assim pra mãe dele: mamãe, por que a vaquinha tá lá no meio do pasto? Isso não é justo. Eu falei assim, menino, você tem 5 anos, você não tem conceito de justiça, você não sabe o que é justiça. Mas ele tá repetindo o que a Peppa falou. A Peppa Pig criando identidade. Você não tem... Não é justa a vaca tá no pasto? Não é justa a vaca tá sozinha no meio do pasto. Eu falei assim, meu amigo, eu falei assim, meu irmão, justiça pelo menos tem uns 5, 6 conceitos aristotélicos de justiça. Você não tem... Ela tá no melhor lugar. Como é que você desenvolveu um conceito de justiça com 5 anos? Eu fiz uma faculdade de 5 anos e até hoje não tenho conceito de justiça formulado. Você tá ligado? Então, tipo assim, ele ficou com isso. Eu falei assim, caralho, e aí é verdade isso mesmo. A gente começa a pensar... tipo, onde é que a gente aprendeu? Porque assim, eu com a mãe dele, a gente nunca entrou nesse diálogo assim, do que é justo, do que não é certo, do que não é, né? Certo, é claro que a gente vai educando ele, falando assim, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, sempre você tem que respeitar sua mãe, você tem que me respeitar e tal. A gente vai educando ele, mas a gente nunca trabalhou que, tipo assim, isso aqui é justo. E ele aprendeu aonde? E ele é super influenciado. Agora você imagina se sem querer, uma mãe deixa essa criança e fala assim, não, tô muito cansada hoje, deixa eu pôr no celular, que não tem jeito. Deixa lá no YouTube, não vai olhar o conteúdo. Você imagina o tanto de coisa que ele vai aprender. Mas assim, e desses desenhos, qual que você indicaria assim pra uma criança poder assistir tranquilo, por exemplo? Tranquilo que eu digo assim, dentro do limite, obviamente, né? Eu indico que o que eu consigo fazer em casa, muitas vezes, é assistir desenho antigo. Rei Leão, princesas, umas coisas assim bem lúdicas, né? É isso que eu sempre procuro fazer em casa e falo pras mães, né? Agora, o correto mesmo, ler um livro do Leão. A gente tem muito livro na internet, assim, de ensinar a criança. Então, é difícil. A gente, como mãe, eu entendo o jeito que eu sou mãe. Mas dá pra gente contornar a situação. Zerar a tela, né? O pessoal... É impossível, gente. A tela tá aí, né? Tudo que é restrição gera compulsão.
A gente também tem que deixar a criança ali a par do que acontece. Mas tem como a gente pôr um limite. Como saber se a criança está passando por uma fase ou se ela precisa de ajuda? É uma pergunta bem difícil, porque não existe fase, assim. A criança, todas as vezes que ela está irritada, que está com algum sofrimento interno, né, e que está exteriorizando isso, né, para mim já não é fase. Nem que for uma avaliação, ela merece. Já peguei todos os dias, mãe vem falando, ai, meu filho tá com isso. O pai vem junto na consulta, é fase, doutora. Você vai ver, não é fase. Então, essa história de que, é fase, deixa, não. Isso era fase, deixa, Gente, quando eu era mais velha, que meu pai e minha mãe não tinham estudo, não sabia muito bem o que era um psicólogo, era um absurdo meu pai pagar um psicólogo pra mim. É coisa de louco, né? Coisa de louco. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, todo mundo tem que se autoconhecer. Todo mundo merece ajuda. E a gente tem, todo mundo, até as crianças, o alto e os baixos. Não é fase, ela precisa de ajuda. Identificação de bullying, né? Que eu acho que é uma dúvida muito grande. Como é que eu posso ver que meu filho está sendo vítima de bullying na escola e quando que eu devo tomar uma atitude assim? Não, em relação ao bullying, eu falo que a gente sempre tem que tomar uma atitude, né? Sempre tem que ir na escola. Mas a criança começa a se recusar, a ter vergonha de usar certas coisas. E a criança mesmo sempre relata pra gente. Por exemplo, bullying em relação a peso. Essa criança começa a se recusar a comer. Começa a querer pôr roupinha mais compridinha, mais larguinha. Você vai ver a lancheirinha tá voltando. Né? Aquela criança que tem vergonha mesmo dos amigos. Né? Em relação, às vezes, uma orelha. Que às vezes é um pouco mais pra... não, ela começa a querer esconder. Se for uma menininha, deixar o cabelinho assim. Se for um menininho, não quer cortar cabelo. Sempre a criança vai dar um problema na escola, assim, de recusa. Ela recusa aquilo que faz mal pra ela. E bullying, gente, tem que falar com a escola. Os prejuízos, pra quem sente, é muito triste e é grande. Doutora, e amigo imaginário? Até que idade tá tudo bem? Até que idade já tem que procurar uma ajuda? Amigo imaginário é muito comum. Eu tenho até hoje. Eu imagino que eu sou amigo do Elon Musk, né? Cada um com seus amigos imaginários, velho. Vai que ele me leva pra andar de foguete. Meu Deus. Socorro. Eu acho que eu preciso de um psiquiatra infantil. Não, um psiquiatra de adolescente. Mas como é que... Não, o amigo imaginário, ele na primeira infância, a gente fala ali até os 7 anos, ele é muito comum. Você já passou, tá, Lucas? O que a gente fica preocupado é quando isso vira, né, a criança de escolar, assim, de 8, começa a conversar sozinha, né? E a gente tem que ver também que aí tem que fazer um discernimento. Ela tá com essa imaginação, porque ela tem, às vezes, uma depressão né, e tá querendo exteriorizar isso de algum modo, ou realmente ela acredita que ali tem uma pessoa. Porque aí já vai para diagnósticos diferentes nossos. Mas uma criança de 4 anos que tem um amiguinho imaginário, super comum. Sim, sim. Um pré-escolar, que a gente fala que é até 5, 6 anos. Super hoje, normal. Né, eu acho que uma segunda dúvida que os pais estão tendo muito é o desenvolvimento da criança. Porque assim, eles expõem muito a criança à tela. Aí fica esse desenvolvimento prejudicado, né? Porque aí a criança já não imagina, ela já não tem aquela criatividade, né? Como é que a gente pode, assim, depois de limitada a tela, como é que a gente pode voltar a estimular essa criatividade, esse desenvolvimento da criança? Com brinquedo, com jogo, brincadeira em ar livre. Então, voltar a ser criança. O que a gente fazia quando a gente era criança? Brincava de bola, brincava no quintal, tinha boneca, brincava de casinha de mamãe e papai, sim. É isso, né? Porque a criança que ela fica na tela, ela fica ansiosa. E ela não consegue, ela evita tudo por conta da tela. Vai chegando um ponto que ela vai evitando tudo. Se ela sabe que ela vai no lugar e não vai ter a tela, ela não, vamos ficar aqui. E muitas vezes, eu já escutei de mãe. Mas ele é tão quietinho, é só dar um celular, não dá trabalho nenhum. Realmente, ele evita tudo, ele evita a brincadeira, ele evita a comunicação, ele evita tudo pra ficar no celular. É o vício que ele tem. Então, acaba. A criança não tem infância mais. Tanto é que eu falo todos os dias para meus pacientes, criança não é para ter celular. Celular é é instrumento de trabalho do adulto. É para comunicação. Minha menina pediu um tablet. Eu falei, não. Eu posso ter o meu tablet e eu posso te emprestar no momento oportuno. Mas você não tem que ter nada.
Você não tem que ter nada. O que você tem que ter é boneca, bola, isso que você tem que ter. E aí é a educação. Você falar pro seu filho o que ele tem que ter. Pôr ele no lugar dele. Não, ela não é minha irmã que eu tenho que explicar. Oi, tadinha. Não, deixa, não fica chorando, não. Eu vou dar um tabletezinho pra você. Não, ela não tem que ter. Você tem que mandar nela. Porque ela não tem maturidade. Ela tem que ser mandada. E como trabalhar essas trocas? Eu tenho uma colega de trabalho que, inclusive, ela tá passando por esse processo, que o filho dela tá tendo um pouco de dificuldade na escola, com os coleguinhas. E aí ela começou a tirar. Tirou o celular, tá de castigo, tirou isso, tirou aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Chegou uma situação que ela foi falar com ele novamente e ele respondeu: você pode me deixar sem celular mais um tempo, por mim tá tudo bem. Tipo, todos os castigos que ela definiu, ele falou, tá tudo bem, eu fico sem. Mas ele não quer parar aquele comportamento. Porque o que ela ofereceu em troca do comportamento? Ela tá saindo mais com ele? Ela tá tendo tempo de qualidade com ele? Ela tá dando atenção pra ele? Porque, às vezes, a hora que ele tava no celular, era a hora que fazia as coisas dela. E agora? Que ele não tá no celular, ele tá onde? Parado? A vida dele tá entediada do mesmo jeito. Ainda mais que o celular dá uma sensação de tédio muito grande, né? Então, o que ela tá oferecendo em troca? Ela tem que oferecer em troca. Ela é a mãe. Ela é a protagonista daquela casa. Então, ela tem que... Olha, hoje nós vamos sair juntos. Aqui, vamos desenhar? Como que você desenha? Como é que você faz um sol? Como é que é só, né? Tem mãe que nem sabe o que o filho é capaz ou não é capaz de fazer. Pergunta assim, ele faz isso? Nem sei, porque é do celular pra cama, da cama pro celular. Então, ela agora vai ter que entrar ali. Ela vai ter que ser a mãe. E é isso que a gente tem a dificuldade hoje em dia. Que as pessoas não têm paciência de ter o tempo com o filho. Tá cansada, tá estressada, trabalha demais, 24 horas, chega em casa... Queria ficar o quê? Quieta. Viu lá no Instagram que a moça tá malhando. O que ela tá fazendo ali? Contando historinha pro filho dela. Alguma coisa tá errada na minha vida. Eu tô com a vida ruim. É o mal do século. É a comparação. Ela tem que vestir a camisa. Eu tirei o celular dele, mas eu vou proporcionar uma coisa muito melhor, muito mais legal, afetiva, que ele não vai querer o celular mais. Entendi. Atividades extracurriculares ótimo, poderia ajudar? Ótimo. Natação. Para criança, atividade física. Hoje em dia em Alfenas tem parkour, natação, balé, artes marciais para menino. Trabalha muito a coordenação motora, trabalha muito a concentração da criança. Então, isso tudo. Mas ela tem que ter o momento com ele. Você pode ver que 100% criança tem que ter um momento com a mãe. Isso faz falta para sempre. Quando os pais são separados, como fazer se a mãe tem uma regra e o pai tem outra? Aí o pai e a mãe têm que ir pra terapia. Eu sempre mando o pai e a mãe pra terapia. Que eu pergunto, o que vocês estão achando que vai virar? Porque quem tá lá no meio, né, é o coitado. E tá um querendo fazer pior que o outro. Então os dois têm que ir pra terapia. Sempre faço isso, porque tem que falar a mesma língua, não dá. Pra criança, tipo, é diabética, comer brigadeiro na casa do pai, chegar na mãe, ter hipoglicemia e morrer. Não dá. Então, se os dois não entrar no consenso, a criança vai sofrer. Pode pagar psiquiatra, pai de santo, o que for. Não vai adiantar. É porque eu acho que é muito complicado quando a gente fala de pai separado. Ver se eu falo por causa que eu passo isso, né? É a questão da comunicação entre os genitores. Os genitores. É uma questão de comunicação. Sim. Por exemplo, a Carol tem zero comunicação com o pai do Pedro. Entendeu? Tem zero comunicação. Ela conversa com a avó. Com a avó ela conversa. É o único caminho de comunicação. Mas de resto, eles não têm comunicação. Então, tipo assim... E eu sinto que quando o Pedro vai lá pra casa do pai dele, eles voltam assim com... um comportamento diferenciado, mas não porque ele tá certo ou ele tá errado, é porque lá... É daquele jeito. É daquele jeito. Ele pode coisas diferentes. Ele pode coisas diferentes. Ele pode comer coisas diferentes. E pontuar pra ele, olha, na casa do seu pai é assim, aqui a gente pensa desse jeito. Né? Pontuar que lá tem um modo diferente de se viver, mas que aqui a gente vive assim. Exato. Não deve falar errado pra criança. É igual quando você vai corrigir alguma coisa do dever. Não, tá errado, não. Não fala isso pra criança. Fala, olha, eu faço de um modo diferente, você quer saber? Então, se seu pai faz isso, é o jeito dele fazer. Mas aqui eu prefiro fazer assim, que pra gente é melhor. Pra não criar aquela nó na cabeça da criança. Quem tá errado? Aí a criança já começa
ficar no meio da rivalidade. Mas esse ou aquele. O problema é a guarda compartilhada, porque aí passa durante a semana 5 dias com um, 2 dias com outro. 2 dias é capaz de estragar 5 dias em 5 minutos. Em 5 minutos. Geralmente, o que acontece? Quando eu trabalhei na vara de família, né? Por muito tempo era isso. Nesses 2 dias, o pai queria compensar os outros 5 que ele não passou, né? Porque, tipo, na verdade, ele não fica 5. Ele fica 5, né? Aí fica 2 com o pai. Aí depois ele vai ficar mais 7, porque ele vai passar o outro final de semana com a mãe, né? Que geralmente é um final de semana intercalado. E mais 5 até ver o pai. Então vai ficar 12 dias com a mãe e 2 dias com o pai. Então, nesses 2 dias, o pai quer compensar os 12 que ele passou com a mãe. Aí quer fazer de tudo, quer brincar, quer deixar o menino livre, quer deixar o menino jogar videogame, quer deixar o menino não sei o quê. Ah, vamos fazer coisa divertida e tal. Ele fica compensando esses 2 dias nos outros dias que ele não teve esse convívio. Mas se ela conversar bem com ele e pontuar que aquilo é lá, é a mesma coisa de casa de vó, gente. Quer coisa mais errada que casa de vó? Eu tô passando isso lá em casa também. Não tem coisa mais errada que casa de vó. O que a gente fala? Lá em casa, leite com achocolatado. Eu não dou. A avó dá. Aí na segunda chega aqui, que é leite com achocolatado. Eu falo, e isso tem na casa da sua avó. Aqui em casa não tem. E pronto, não tem, gente. Não tem. Fazer o quê? No começo é árduo, mas depois... Só que aí você tem que aguentar, né? Aqueles 3, 4 dias ali daquela fúria infantil. Passou. E você tem que, desde pequeno, ir pontuando essas coisas. Que é ali que você tá formando a personalidade da criança. Do que pode e que não pode. E, assim, e essa questão, você falou assim, de recompensa. Como que eu posso trabalhar essa recompensa com a criança? Tipo assim, eu quero que ela tenha determinado comportamento, certo? E aí eu faço esse trabalho de recompensa. Mas isso não pode gerar um vício na criança, por exemplo? Se for uma recompensa que não seja material, não gera vício. Por exemplo, o que ele gosta de fazer? Ah, vamos supor. O que ele mais gosta é o dia que a gente senta e vai montar um quebra-cabeça com ele. Que é raro. Pode perguntar pra qualquer família, qual família que senta com um filho aqui numa sexta-noite pra montar um quebra-cabeça. Vamos supor que a criança acha isso muito legal. Olha, essa semana nós vamos montar o quebra-cabeça, mas eu preciso que você ajude na rotina, que você não fique assim. Se você não estiver bem, não faça birra, venha falar comigo primeiro que eu vou resolver o seu problema junto com você. E você vai fazendo isso. Vai treinando a criança isso. Agora não. Sexta-feira eu vou lá na Ratatu com você e vou te dar um presente se você comportar. Aí você vai realmente criando uma criança com aquele vício de recompensa fácil. Que é uma recompensa fácil. Seria uma recompensa por momentos que ele goste. Por momentos que goste. Cancelar todos esses momentos. E não cancelar os momentos, isso mesmo, exatamente. A gente tem que proporcionar, mostrar pra criança que viver é bom de outro modo. Através de relacionamentos. Não ficando sozinho. Através do real, né? Não ficando sozinho. A gente, até mesmo os adultos, estão perdendo essa noção do que é real, do que é virtual. Do que é virtual. Entendeu? E a gente tá tendo relacionamentos cada vez mais... superficiais. Exatamente. E aí a gente já começa a ensinar a criança. Olha como é bom o convívio familiar. E outra, gente, é fácil e agradável. Você falou com a criança que você vai sair com ela, vai lá lá perto da Santa Maria, vai lá naquele cavalinho que roda. Você vai olhar pra ela 2 horas do teu sábado, que você fala, oi, eu tô aqui pra você. A criança vira outra. Eu sei por evidências clínicas do consultório. E evidências em casa. E como lidar com esse momento de fúria? Que, querendo ou não, a gente precisa falar um não, às vezes, e gera uma revolta, gera uma fúria, às vezes gera até um chilique em público. Como lidar disso da melhor forma sem gerar traumas? Gerar traumas, a gente não gera de corrigir. Mas, por exemplo, estamos com uma criança e ela está começando a fazer birra naquele local. Você fala, olha, você não pode com isso está errado. A criança continua com aquele comportamento, você pega ela gentilmente, tira do local e leva embora. Chega em casa, essa criança vai espernear e vai berrar. Gentilmente é ótimo, né? Porque às vezes a mãe grita que até a gente assusta. Não, é gentilmente. É pegar e ir firme. A criança está esperneando, você está segurando ela. Chega em casa, fica perto dessa criança. Se ela começa a bater na cabeça em algum lugar, você vai proteger para não deixar ela se machucar. Mas você tem que deixar ela ali, com ela junto, né? Abandonar, fica aí chorando. Então, na hora que você acabar de chorar, você me procura. Ficar ali com a criança. À medida que você vai vendo que a criança vai ficando um pouquinho mais aberta, porque ela vai acalmando. Você vai
põe na mãozinha, na coxinha, faz um carinho, pergunta se uma criança maior, olha, tô aqui, tá? Pode chorar, mas na hora que você quiser eu tô aqui. Isso causa confiança. Ela vai parar de chorar. Ela vai parar. Só que o problema é o seguinte, tá 2 pais numa festa. Você acha que eles vão embora? Eles não querem ir embora. O que eles vão fazer? Safanão, fica quieto aí, em casa você vai ver comigo. Vai deitar no carro? Quando você faz isso de retirar, a criança entende o quê? Aquilo não foi correto. Da próxima vez eu não vou repetir isso. Entendi. E criança com transtorno obsessivo compulsivo? Como que é o tratamento disso? Como que eu posso identificar esse tipo de transtorno nas crianças? O tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, ele é comportamental, com terapia cognitivo-comportamental, tá? A família, né, ajudando. E muitas vezes a gente entra com medicações, né, dependendo do prejuízo que isso está causando para a criança. Por exemplo, essa criança tem um transtorno com, sei lá, com alguma coisa, abrir e fechar a porta, isso está causando um prejuízo. Escovar dente, tem criança que fica com higiene oral excessiva, está prejudicando. Muitas vezes a gente entra com medicação. Mas a terapia cognitivo-comportamental é muito importante nesse caso. E eu falo que psicólogo, o pessoal tem uma visão, né? Nossa, mãe, não, mas será? Não acredito, sabe assim? Não, gente, a terapia, se ela é feita, realizada com um profissional bom, ela tem uma evidência muito grande de melhora. Nossa, eu acho que eu sou a maior testemunha de psicóloga, gente. Eu indico pra todo mundo. Eu sei. Vai, leva. Você é uma testemunha de psicólogo, você bate na porta da palavra da casa dos outros. Você já ouviu falar a palavra de Freud? Você já tentou procurar um psicólogo hoje? Às vezes ele te ajuda a lidar com esses problemas. Eu acho que todo mundo tinha que fazer. Nossa, eu tenho certeza. Eu falo que hoje... A gente faz pra poder lidar com o problema dos outros que não fazem. Não, todo mundo tem. Não, é aquele negócio. Eu falo que psicologia hoje é esquema de pirâmide. Porque o psicólogo tem um psicólogo, que tem um psicólogo, que tem um psicólogo. Então, tipo assim, todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Exatamente. Sim. Ô, Lucas, e a gente esqueceu de falar da Ninis. O meu milkshake já tá quase acabando. Nossa, gostoso, viu? Já tá Olha, eu tô lambendo aqui já. Ali na entrada do centro de Alfenas tem toda a parte de sorvete, milkshake, tem a parte quente também, né? E junto com a Ninis tem a pizzaria. Sim. Baldini? Baldini, isso mesmo. Gente, uma delícia também, é do mesmo dono, também já veio aqui. Olha, a margarita deles é sensacional. Mas se você está querendo refrescar Alfenas, graças a Deus, voltou o calor de novo. Refrescar numa tarde, só dá uma passadinha lá na Ninis, que tem opções maravilhosas para vocês. Sim. E, doutora, quando a criança ela quer ficar muito tempo só, né? Tipo assim, eu quero ficar sozinho no meu quarto. Isso é prejudicial? Isso é preocupante? Quando que isso não vai ser preocupante? O que eu tenho que tomar com essa decisão nesse sentido? Não é preocupante. A não ser que essa criança queira se isolar, né? É preocupante quando ela deixa de fazer as atividades dela para ficar isolada. Seu amigo vai vir aqui, não quero ficar sozinha. Agora, a criança tem que ficar sozinha. A gente não é um palhaço de animação. A sua criança, ela tem que ter aquele momento dela, que ela vai ter criatividade, que ela vai pensar nas coisas e aí ela vai desenvolver aquilo ali. A criança tem que brincar sozinha. O pessoal fica me perguntando, mas o que você faz com as suas crianças no final de semana? Ai, tadinho. Você acredita que ele fica brincando? Gente, é pra brincar sozinho mesmo. Né, para ele ter a criatividade, para ele desenvolver a habilidade. É diferente de brincar abandonado, né? Mas o brincar sozinho é a melhor coisa para desenvolver a criatividade da criança. Para esse brincar sozinho, a gente pode incentivar com jogos, quebra-cabeça. Com jogos, quebra-cabeça, boneca, fazendinha. Meu menininho fica lá com a fazendinha dele, com os heróis, ele bate. Aí o Hulk bate no Homem-Aranha. E ele fala sozinho, é super saudável. Isso não tem nada de psiquiátrico. Nossa, o Pedro, ele fala sozinho, ele fala com você, e ele vai falando, ele vai falando. Tem um repertório. Ele tem um repertório. Ele chega na hora e fala assim, Pedro, deixa eu te falar. Eu entendi. Deixa o Lucas descansar um pouquinho, pelo amor de Deus. Ele não, porque isso aqui pipi, mas eu vejo que, porque ele é diferente. A gente não aplica muita tela pra ele. A gente dá um pouquinho de celular pra ele, só mesmo, tipo assim, no limite do limite mesmo. E o resto, o desenvolvimento é o quê? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, eu quero assistir desenho. Foi assim, não. Você tem caderno, você tem lápis, você tem tudo. Você vai desenhar. E aí ele chega pra mim e fala assim, você desenha pra mim? Eu falei assim, não, Pedro, eu quero que você desenhe.
Ah, mas eu não sei como é que desenha tubarão. Desenha. Tenta, vai expressando, sabe? Eu fico brincando, falo pra ele. Expressa, vai. Você pode também pegar e mostrar pra ele a figura, né, de um tubarão. Olha, então copia esse. A mãe dele faz isso. Aí ele fica um tempão copiando o tubarão. Sim, isso é bem interessante. E aqueles livrinhos de colorir é bom também? Muito bom. Muito bom. Pra todas as crianças. Dividir os brinquedos é importante? É importante. A criança tem que incentivar, mas não deve forçar, né? Porque às vezes eu vejo, tem locais que a mãe fala, toma aqui, dá esse brinquedo pra ele agora. Não. Você, naquela primeira vez, a criança não quis dividir o brinquedo, você não vai obrigar ela. Em casa, você vai conversar, olha, com atividade lúdica, com livro, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Porquinho Egoísta. Meu filho tem esse livro. Aí sempre eu falo, olha o porquinho egoísta, tá ficando igual o porquinho egoísta. Aí eles, como ele já leu a história e já viu, ele tem 3 anos, mas ele já sabe o que é aquilo, ele já assimilou. Aí passa um tempinho e ele faz assim pra minha menina. Toma, Nana, pode ficar. Mas que a gente é um processo, desde pequeno a gente vai embutir na cabeça. Olha, o porquinho não queria dividir as coisas. Como é que faz? É extremamente importante dividir. Sim. Como fazer a criança entender a frustração? Ela tem que passar pela frustração. Só ela não vai entender. No começo ela não vai entender. Mas ela vai passar por isso. E aí, quando ela passar, a gente vai estar ali, mas a gente vai deixar passar. Tem, às vezes, pais que não deixam passar porque sabe que vai fazer birra e vai chorar e a mãe e o pai não vai aguentar. Mas a criança tem que passar por frustração. Igual, o coleguinha não quis brincar isso comigo hoje. Dá vontade de falar, ô colega chato, não olha mais pra ele, você não quer brincar com você. Não dá vontade da gente falar isso pra ele? Mas não, é importante ele... Tem que educar os pais também, Pois é, né? É importante a criança sentir-se rejeitada. Ele não quis brincar comigo hoje. Não é sempre que eu tenho a pessoa... Não é sempre que a pessoa quer comunicar comigo. Tem pai e mãe que fica com dó, né? Fica com dó. Briga, vai na escola. Fala aqui, tal fulano fez isso. Já aconteceu situações que, às vezes, a minha filha tava sofrendo assim. Uma criança tava com problemas e a criança começou a bater sempre na minha filha. Aí um dia a professora falou pra mim, você quer que eu afasto as duas pessoas? Eu falei, não. Ela tem que passar por isso. Não tem que afastar. Toda vez agora que acontecer alguma coisa na vida dela, eu vou lá e vou mandar o povo afastar dela? Não. Foi importante pro desenvolvimento dela. E foi resolvido super na paz. Sim. E se você tá precisando de jogos para brincar, ou para suas crianças brincarem, ou para família brincar junto, quebra-cabeça, tudo, a Drogaria Santa Maria do Pinheirinho dispõe da parte de papelaria, que tem todos esses jogos. A gente sempre recebe novidades. Eu brinco que os jogos de antigamente, eu acho que são mais divertidos, sou suspeita para falar, porque eu gosto bastante, mas a gente recebeu banco imobiliário, quebra-cabeças com bastante peça, livrinho de colorir. Então tem tudo para suas crianças brincarem e para interação familiar. Então fazer uma sexta-feira diferente, fazer uma sexta-feira de jogos, interagir com suas crianças, ver o desenvolvimento delas também de perto, porque deixar só com telas, a gente tá conversando aqui que não é a solução, né? Às vezes é a solução momentânea, né? E o banco imobiliário, olha pra você ver, já ensina a criança a ter o que? A consciência monetária. Nossa, gente, eu amava. Eu tive o que era de dinheiro ainda, agora já tenho até o de cartão de crédito, né? É o de cartão, né? Vai evoluindo, mas eu gostava do primeiro, que era com o dinheiro. Sim, não, a gente... Vamos pra caixinha de perguntas? Vamos sim. Mais uma vez, igual eu falei no começo do programa, né? Se você quiser participar aqui com a gente, tem as suas dúvidas acerca dos assuntos, nós sempre lançamos uma caixinha de perguntas um dia antes da gravação, tá? Então já segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @podfarmpodcast, pra você participar aqui com a gente. Pode ler a primeira aí, Cris. Como devo agir com o meu filho quando ele faz birra por algo? Explicar pra ele que aquilo ali não tá certo e não dar aquilo pra ele naquele momento, né? Esperar ele acalmar, deixar ele exteriorizar. A criança pode chorar, ninguém morre de chorar. Mas não chorar abandonada. Ele vai fazer birra, nós vamos ficar ali até ele acalmar. Ah, mas nós estamos num lugar e ele tá fazendo birra por conta de um brinquedo. Agora eu não posso dar esse brinquedo, nós estamos indo embora. Pega a criança e vai embora. Na volta a gente compra. Não, eu já vi casos, tipo assim, já escutei relato da criança, ela, tipo assim, de ter gente que falou que a criança até passou mal porque ela não tinha isso. E outra coisa, gente, criança não tem febre de passar vontade, tá? Isso é mito. Ninguém vai morrer porque não ganhou o carrinho da loja. Ganhou uma bala. Ele vai ficar doente? Não vai ficar doente. Ele vai ficar doente mentalmente se você der tudo que ele quiser.
Próximo, Gustavo. Rendimento baixo na escola. Quem devo procurar ajuda? A quem devo, né? Na verdade, primeiro deve procurar ajuda da escola, né? E na escola entender o contexto que essa criança está inserida ali dentro. Foi na escola, entendeu o que a professora, o que a pedagoga da escola está falando, você vai procurar um psiquiatra pra gente investigar. Tem que ser investigado, tá? Pode ser inúmeras coisas. Eu falo que TDAH é um diagnóstico de exclusão. Todo mundo é tudo TDAH, né? Ai, vai lá, tá com baixo rendimento escolar, dá uma Ritalina que vai dar certo. Não, a gente tem que investigar. Tem muita coisa aí que causa baixo rendimento escolar e que tem que ser investigada. Sim, né? Às vezes é uma dificuldade de estudo mesmo ali da criança, ela não compreendeu a matéria, tem que ser melhorada. Nossa. Dar sempre tudo o que a criança quer é errado? É errado, sim. Você não incentiva essa criança ela não tem nenhum incentivo. Tudo que ela quer, ela tem. Tem que lidar com a frustração também. Ela tem que lidar com... Pra que ela precisa de sofrer? Ela não tem sofrimento nenhum. O sofrimento... Aí fica adulto, é o divertidamente, né? Que eu sempre falo. Todas as emoções têm que ser sentidas por todo mundo e todas as emoções são importantes. É claro que elas têm que estar reguladas. Não viu a ansiedade, foi lá e tomou conta de tudo? Ficou todo mundo louco. Não pode ter só ansiedade. Mas a gente tem que sentir tristeza. A tristeza é importante pra gente amadurecer. Então, se você não dá... Se você dá tudo que a criança quer... Sim, o Divertidamente ilustra isso maravilhosamente. Bem, né? Como saber se a criança é autista? A criança autista, ela tem que ser avaliada. São várias coisas que a gente tem que preencher. Mas o núcleo, o principal da criança autista é a cognição social. É aquela criança com dificuldade de comunicação social. Interesses restritos, interesses repetitivos, né? Comportamentos repetitivos. Mas o social é o pilar do autismo. É o que a criança mais tem dificuldade. Tanto de perceber pista social, tanto de compreender. O autista, ele não consegue entender, às vezes, o que a pessoa está querendo dizer. Tanto não verbal quanto verbal. Tanto por gestos, expressão facial. O autismo, ele tem essa dificuldade. Então, socialmente, aquela criança que tem uma cognição social ruim é a que tem que ser investigada no autismo. Mas o diagnóstico é só do médico. Os pais e familiares podem desconfiar e levar até um profissional para fazer exclusivo um diagnóstico. Do profissional de saúde. Sim. A criança tem que seguir padrões ou cada um tem seu jeito de ser? Aquilo que você falou dos marcos temporais, né? A criança, cada um tem seu modo de ser. Mas ela tem que seguir padrão. Não é padrão, é marco. Uma criança com 3 anos, a gente já espera que ela faça uma comunicação verbal. Ela não faz. Ela tem um jeitinho dela de ser. Não, ela tá atrasada. Ela tem que ser avaliada. Tipo assim, a criança tá com um problema de deambulação, né? Não consegue andar. Já começa a ficar preocupado com isso. Sim. E bem lembrado, não só a cognição social. Tem muitas crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, algumas crianças com autismo que têm até atraso motor. Por exemplo, a criança tem 2 anos e não anda. Não, mas ela não anda porque ela tem medo. Não, ela não anda porque ela tem algum atraso e a gente vai investigar. Entendi. Certo. Meu filho espera a gente dormir pra ir assistir TV escondido. Como devo agir? Põe uma armadilha na sala. Depende muito da idade, mas vai ter que começar a monitorar. Tá lá, levanta e desliga. Falei pra você que não podia. Se ele começar a ter distúrbio de sono por conta disso, não dormir... Até porque o excesso de tela bloqueia a melatonina e bloqueia o sono. Se ele começar a ter distúrbio de sono, aí compensa fazer uma terapia cognitivo-comportamental também. Mas ele precisa de ajuda, esse filho. Ele tá muito ninja, né? Ou você tem um sono muito pesado. Hoje tem um sono muito pesado. Ou você tá muito cansado. Ou você tá muito cansado. O bicho tá muito ninja, porque o cara acorda no meio pra assistir a televisão, bicho. Eu fazia isso. Eu também. Vou ficar quieta, eu também. Criança de 2 anos, hiperativa. O que se faz? Não faz nada, gente. Criança de 2 anos, eu não sei se vocês já viram. Ela não para. Então, assim, o TDAH é muito, muito difícil. A gente dá... É claro que a criança nasce TDAH, igual eu falei. Mas é muito difícil a gente dar o diagnóstico antes de 4 anos. Porque a gente sabe que aquele controle inibitório
que é aquele controle da criança ficar quieta, se portar, né, nos locais, até 4 anos a gente não tem. Sim. Então, uma criança de 2 anos super ativa, que não para, que corre, se for só o hiperativo isolado, nada, é normal. Agora não, ela tá com prejuízo, tem outras coisas associadas, tem distúrbio de sono, algumas outras coisas, vai num psiquiatra para ser avaliado. Aí igual você falou, mas é muito comum uma criança de 2, 3 anos. Aí todo mundo é hiperativo? Não é, gente, é criança normal. Tem que correr, ela quer brincar. E essas crianças de 2 anos, elas não têm controle inibitório nenhum. Elas vão, correm, jogam as coisas pro chão, cai, quebra as coisas, elas não estão nem aí. Aí tem gente que olha pra mim e fala assim, olha, você tá fazendo de propósito. De propósito o quê? A criança não tá sabendo nem o que é mundo. A criança não desenvolveu nem o senso de pertencimento ainda. E aí já tá fazendo de propósito, a provocar e tá me provocando. Eu falei... Eu já vi várias mães falando isso pra mim. Você tá de sacanagem comigo, cara. Ele sabe direitinho quando é pra me provocar. Falei, deve saber, né? Gostaria de saber se déficit de atenção está relacionado à depressão. Tá. Está muito relacionado à depressão. A pessoa com TDAH, a pessoa é muito desorganizada. Ela tem dificuldade de função executiva, de planejamento. Então, acaba que ela começa muitas atividades e não termina. Então, ela fica muito desmotivada. E isso está relacionado à depressão. É uma comorbidade muito importante que pode estar junto. E aí, nessa fase, a gente tem que ver o que está causando pior ali. É a déficit de atenção que está prejudicando ou a depressão? Aí, a gente consegue tratar primeiro um, para depois o outro, o que está causando mais prejuízo. Mas, se a criança com TDAH não for tratada adequadamente, é muito provável que ela vai ser um adulto depressivo. Porque são aqueles adultos que não param o emprego, sofrem acidente de carro mais fácil, porque são impulsivos, têm relacionamentos mais difíceis, não conseguem inserir no mercado de trabalho. Então, assim, o não tratamento do TDAH causa muito problema na vida adulta. Sim. E a criança disléxica? Tem esse problema de fala? Ela tem que fazer o treinamento auditivo com fonoaudiólogo. Tem que passar pelo fonoaudiólogo. Tem que passar. É um tratamento bem tempo. Até quem faz esse tratamento em Alfenas, tem várias fonos boas, né? Tem a Sara Lisboa, que ela faz esse treinamento auditivo bem bom. A Mariela também, né? A Mariela também. E quando diferenciar o TDAH de uma criança, tipo assim, normal? A gente tem que diferenciar pelos prejuízos. Né? É claro que toda criança é hiperativa. Normal, entre aspas, né? Não, depois eu sou cancelado. Você tá falando que TDAH não é normal, não. Por exemplo, toda criança é impulsiva. Fala mais, né? Mas quando isso está causando um prejuízo social para essa criança, ou um prejuízo acadêmico, aí já é hora da gente ver que ali não está normal. Na pediatria é muito isso. Como que é o prejuízo? É mais de um ambiente? Não, é só em casa que ele quebra a casa. Levado. Aí a gente pode começar uma terapia para ver se a gente consegue. Não, ele tá com dificuldade em casa, ele tem uma dificuldade de relacionamento com os amigos, ele na escola não tá indo tão bem, então olha para você ver o tanto de prejuízo ambiental que ele tá tendo. Sim. A partir de que idade uma terapia já é indicado que a criança vai entender o que está sendo trabalhado ali? A terapia ela pode ser feita em qualquer idade. Só que ela tem abordagens diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa com 2 anos, a criança não fala, ela vai fazer terapia, ela vai. Só que ali vai fazer uma terapia diferente. Por exemplo, ela vai ensinar ela a frustração. Ela vai fazer uma brincadeira em que ela perde. Aí ali ela vai abordar. Mas a terapia não tem idade. Terapia, quando ela precisa, principalmente transtorno do espectro autista, a gente não espera um tempo. A gente aborda a partir do momento que a gente desconfia. Sim. Falta de regras gera falta de obediência? Gera. Tem que ter regras. E você tem que fazer os combinados. Olha, aqui em casa é assim, a gente dorme nesse horário, as coisas são assim. O problema é que as regras têm que ser para todos. E as regras não são para todos. Se as regras não for para todos, é o exemplo. Tipo assim, se todo mundo você fala que a criança tem que dormir às 10, você vai dormir à meia-noite, tá errado já. Pois é. Minha filha não quer que ele tome milkshake, mas eu tô aqui tomando na frente aqui, né? Pra você tomar, não. Tudo bem, a cerveja é uma coisa, né? Não pode. Mas os doces, as coisas também, a gente tem que dar exemplo. Eu falo pra mãe, às vezes, a mãe vem aqui, o filho não come, não aguento mais, não sei o que. Eu falo, o que você come? Nossa, eu tenho pavor de legume. Eu falei,
Na hora do almoço, você pega batata frita e bife, quer que seu filho come alface, minha filha. Uma questão que eu acho que muita gente tem reclamado também, né? Que pelo menos eu tenho visto outros pais reclamarem, é a questão do livro. Meu filho não lê. Aí eu pergunto, pai, mas você lê? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, mas aí você seu filho não lê por quê também? Por quê? Porque ele fica na tela, que é rápido. Ele vai ler, ele vai muito esperar o final de um livro pra ele saber o final. Que demora, ele não tem esse tempo. Ele foi condicionado desde pequenininho a coisas curtas, prazeres curtos, que é a tela, que é esses desenhos que a gente tá tendo hoje, esses joguinhos. Então ele não tem paciência pra ler. Aí chega na adolescência, não passa no vestibular. Por quê? Não teve o hábito, não leu. O planner educativo ajuda? Muito. Os meus pacientes, as mães sabem. Veio paciente comigo, a primeira coisa, tá desorganizado, nós vamos organizar. A criança vai arrumar o quarto dela, tá? Não é trabalho infantil. A criança, nossa, nem que for uma coisa, ela tem que ter de função na casa. Lá em casa é função tratar do peixe. Tem que ter aquela responsabilidade. A criança desde pequenininha. Você fez isso, tem que catar isso. Por quê? Para organizar. E aquelas crianças que têm TDAH com muita dificuldade, elas têm que ter um plano. Para elas se treinando. Então, eu sempre peço para a mãe ajudar a criança a escrever tudo que tem que fazer naquele dia. E no final do dia, a criança ir pondo ok em tudo. Porque você vê que quando ela consegue cumprir no que ela prometeu, ela vai ficando aliviada. E aquilo ali, ela vai ficando feliz com aquele tratamento. Que ela vai vendo que tá dando... E você vê o planner da criança no começo, é diferente depois de 2, 3 meses que ela tá escrevendo. É uma evolução enorme. E a criança tem que fazer? A criança tem que fazer com a supervisão da mãe. Eu sempre faço, a mãe fala, escreve com ele. À tarde eu tenho aula, à tarde eu tenho... A criança tem que escrever. E no fim do dia faz aquele feedback com a criança. Do que conseguiu, do que não conseguiu. E após esse planner, eu posso dar essa recompensa pra uma criança? Tipo assim, se você fazer o planner inteiro, eu te dou um quebra-cabeça pra gente montar. Pode. No fim do dia, como você vai planejar muito bem, vai sobrar mais tempo pra gente brincar. Por exemplo, eu tenho um menininho que ele não estava tendo tempo para nada. É um menino de 11 anos. Uma dificuldade grande, sabe? Postergando muito o dever à noite. E aí, essa mãe começou com um planner. Aí, na última consulta, ele veio todo feliz. Que era 3 horas da tarde, ele já estava livre para jogar o futebol. E aí, a felicidade da criança foi muito boa. Para ele entender como era bom fazer o dever naquele horário. Porque antes era uma briga com essa criança. E aí ele começou a ver vantagem, que ele se sentia livre, sabe? Acabou, ele tá indo super bem. Essas trocas, elas têm que ser por itens e não por presentes? Não por presentes, as trocas são por coisas que a criança gosta. Sei lá, futebol, judô, ir no parquinho. Então nós vamos no parquinho hoje. Quer coisa melhor do que uma criança? As crianças ficam loucas pra ir no parquinho. Tá, mas você se comportou pra ir no parquinho? E assim, a gente tem que comprar a briga. Dói, eu sou mãe, dói no meu coração. Às vezes eu falo não, porque falo, olha, você não fez isso, infelizmente, não vai ter jeito. Mas a gente tem que comprar a briga. Porque é aí que a gente tá ensinando pra criança que tudo tem consequência na vida da gente. Que ela não pode fazer o que ela quiser. Não pode fazer o que ela quer e não vai ter consequência. Não é alisar a criança. Mas em nenhum momento a gente fala de bater. Em nenhum momento a gente fala de ficar dando presentinhos. Sim. Hoje, essa questão da agressão física, ela já nem é cogitada mais. Mas qual que é o prejuízo que isso gera para a criança, da agressão física? Além do dano físico mesmo. É muito difícil, né? Uma pessoa que me ama me bater. E aí, quando eu sou grande, eu sou uma menina, meu marido me ama. Ele pode me bater também? Outra coisa, eu vou bater no meu colega. Porque quando a pessoa faz coisa errada, eu bato. Porque eu amo ele. Entendeu? Então, assim, a gente tá ensinando errado. Nós estamos ensinando a violência. Reproduzir um comportamento. Muito tempo na vida dela aí. Até nos relacionamentos amorosos futuros. Nossa, nunca tinha pensado na relação da mulher apanhar depois. Mas você pode ver, é menina, apanhou a vida inteira. Apanhou pequena. Isso tá muito relacionado, se você for ver em literatura. Sim.
Caramba, não fez. Né? Fez muito sentido. Deu um mind blow aqui. Cara, eu tô fazendo uma série de conexões aqui, porque deu um mind blow pra caramba. Com relação às recompensas, essa recompensa, se ela for comida, pode gerar uma obsessão por comida depois? Não, às vezes eu dou. Ah, vamos tomar um milkshake na sexta-feira. Tudo bem. Mas agora aqui, a criança tá ali desregulada toda hora. Você quer um chocolate pra se acalmar? Não. Chocolate não acalma. O que acalma é abraço. Abraço acalma. Entendi. Então tem momentos. Tem momentos. E é muito um momento que a gente fala do milkshake na sexta-feira, nem é o momento do milkshake, né? Uhum. Se você for analisar a fundo, é o momento da família estar lá no milkshake, todo mundo junto, passeando. Numa coisa diferente, passeando. Uhum. Eu noto isso com o Pedro também, tipo assim, a gente hoje... Às vezes você fala, vamos na pizzaria. Vamos lá como tomar um açaí. Aí, tipo assim, a gente sai, ele dá a volta, né? Porque assim, eu pego ele na escola e a mãe dele só sai às 18h30. Aí eu saio com ele, assim, vamos lá tomar um milkshake, vamos lá fazer... Aí esse negócio da gente andar, da gente ir no lugar, pra ele é muito mais especial e simbólico do que o açaí. O açaí. Porque o açaí ele fica lá meia hora comendo açaí e não... É isso aí. Às vezes ele joga até metade da açaí fora. Eu falei, depois eu pagar. Aí joga fora. Eu falei, não comer. Aí você come. Aí eu como, fazer o quê? Eu fico feliz. Eu engordo. Tem que fazer o sacrifício. Eu tenho que fazer o sacrifício de comer um açaí, mas tudo bem. Eu fico triste. E tipo assim, quando a criança não quer comer no almoço, né? Tipo assim, eu fiz lá um almoço em casa, fiz uma janta, a criança não quer comer essa janta que eu fiz. O que eu faço? Eu não posso... faz nada, ela não quer comer, ela não vai comer. Mas deixa ela sem comer. Deixa ela sem comer. Aí tá, tudo bem. Depois ela quer alguma coisa? Chocolate não, né? Uhum. Mas você quer comer uma banana em troca? Às vezes a gente não tá bem pra comer. Aí o que acontece? Você já viu pessoa obesa? Você pode perguntar pra pessoa obesa como que era a infância dela. Era o chinelo aqui e a colher aqui. Criança não tem que bater pratão, não. A criança tem que comer qualidade. Às vezes come um pouquinho só, tá bom. Aquele dia, agora não, começou a ser muito frequente. Aí nós vamos ter que ver como é que vai fazer. Uhum. Mas esse negócio de que você tem que bater pratão, obrigado. Televisão. Muita mãe põe televisão pra criança comer. Ela nem tá sabendo o que ela tá comendo ali. Ela tá só abrindo a boca. Então, não. Você não tem que respeitar a sociedade. A criança tem mais sociedade que a gente. Eu falo pros adultos, a gente que é compulsivo. Criança não é, não. A criança come o prato ali e acabou. E acabou. Né? Sim, sim. Mas aí, tipo assim, por exemplo, ela não quis comer lá. Eu fiz um arroz, feijão, carne. Não quis comer esse arroz, feijão. Você falou assim, posso fazer uma troca por uma banana, por exemplo. Um sanduichinho. Pergunta se não quer um pãozinho. Mas às vezes eu posso oferecer de novo essa comida pra ele. Depois, mais tarde, você pode oferecer de novo. Às vezes naquele momento ela não quer comer. Você fala, não, tudo bem. Tudo bem. Vai brincar, vai fazer suas coisas. Pode ter certeza que mais de 80% se oferece ali uma hora, todos jantam. O que não pode trocar por uma porcaria. Só que o problema é assim, a consciência é tranquila, né? Ai, meu filho tá, como diz, meu filho tá alimentado, graças a Deus, já tá tudo pronto. Uhum. Não pode nada sair do padrão ali, meu. Não, ali naquele momento, ele não quer comer, daqui um pouco, não tô nem aí se você vai estar cansado, se é horário da tua novela, mas você vai ter que sentar ali e oferecer com paciência de novo. Entendi. Nossa Senhora. Eu acho que eu preciso de uma lavagem cerebral pra eu ter um filho, porque eu só como com tela. Não, mas eu também acostumei a comer todos. com tela. Todo mundo, né? E hoje, assim, qual seria a dica principal que você daria para as mães e para os pais aí de que estão com um problema na educação do filho, vão ser pais assim recentes, sabe? Vão ter um filho agora. Qual que é a principal indicação para que indicação mesmo, né? Como é que fala? Conselho, sugestão que você daria para eles? Olhar o comportamento deles próprios. Uhum. E falar, eu sou condizente com o que eu quero que meu filho seja? Não sou. Então eu vou mudar. Porque meu filho vai ser o que eu sou. Nossa. Idêntico. Nossa, Cris, você tá perdida então. Não é. Você pode falar 1000 vezes pro seu filho uma coisa. Se você fizer, o seu filho vai copiar de você. Ai, meu Deus. Tem uma frase que a gente aprendeu na igreja que é falar assim, que o pecado... Como é que é? O pecado do filho é filho do pecado do pai. E o filho as crianças são esponja. O que o pai e a mãe é ali dentro de casa, a criança é a casa. E esse convívio de bebida alcoólica? Porque, tipo assim, a bebida alcoólica, em regra, ela é uma questão social, ela é adulta. A gente sempre, quando a gente era criança, a gente sempre conviveu com essa questão de bebida alcoólica. Mas faz bem eu ter esse convívio de bebida alcoólica perto dos meus filhos? A gente não pode criar, assim, gente que não vê nada, né? Nós temos convívio alcoólico? Temos. Só que tem que ser um convívio social e mostrar sempre para a criança, desde pequena, que aquilo ali não é o correto, que aquilo ali faz mal, que tem malefícios para a saúde,
né? Agora, é diferente de você estar num ambiente que às vezes o álcool é o de menos. Às vezes você está num ambiente que as pessoas estão bêbadas, falando coisas inadequadas que não devem. Você está num ambiente com músicas inadequadas. Então é muito pior do que uma simples cervejinha. Então eu acho que é muito o ambiente e as palavras. Né? E é claro que um ambiente com álcool não é o correto para criança. A gente fica... Tem pais que ficam mais violentos, falam mais inconvenientes, fazem brincadeiras piores com as crianças. Então o ideal não é levar o filho para ficar num lugar de ambiente bebendo mesmo, não. Entendi. Mas assim, tem festa de família, tá bebendo gente normal, ali é um convívio. Olha, isso aqui é coisa de adulto, tá? Não tem problema, você tá tudo bem. Agora, tá num ambiente de família que tá virando ali o nível mais baixo, mesmo que fosse no Guaraná, aí não dá. As músicas é interessante. Músicas são interessantes. O linguajar é totalmente diferente, né? Tem muita música com letras que não são educativas. Mas eu acho engraçado porque não é meu filho, né? Mas eu acho engraçado os vídeos no Instagram das mães que, tipo, a criança vem perguntar o que significa essa frase dentro de uma música que é um pouco mais explícita. E as mães têm que se virar nos 30, né? E professoras que às vezes tá tentando ensinar o meu pintinho amarelinho, a criança vem com um funk de casa. Ele vem... Então, é aquela pergunta. Você quer que o seu filho seja o quê? Então, você vai ter que mudar suas músicas naquele momento. Até a criança ter uma maturidade lá pelos adolescência para entender. Agora, uma criança de 3, ela só vai repetir o que ela ouviu. Ela ouviu um funk do pesado, ela vai chegar na escolinha e vai cantar o funk do pesado. Agora, me fala, por onde que essa criança estava? Em que horário que você colocou um funk para ela escutar? O errado é você. E brigas em casa? Briga de pai e de mãe em casa? A mesma coisa, gente, não deve ter. Lavar roupa suja. É claro que a gente tem desentendimentos, né? Hoje eu tô chateada porque o papai fez isso, né? Mas a criança tem que sentir que é harmônico, que o pai gosta da mãe, que dá o exemplo do amor, do gesto, do abraço. E brigas, ofensas, prejudicam muito. Sim. Refletem completamente no comportamento da criança. Casais divorciados, como que tipo assim, a gente consegue fazer esse processo de divórcio sem que isso afete a criança? Com terapia, os 3. É uma coisa que precisa de muito acompanhamento, porque vai ter os altos e baixos, né? Vai ter aquele momento que vai estar tudo certo, mas a criança vai sentir. É uma separação, né? Vai continuar sendo pai, vai continuar sendo mãe. Mas o formato família aí, dependendo da idade para aquela criança, ela demora um tempo, como se fosse um luto, para aprender a conviver. E até ela ter aquela confiança de como vai ser a vida dela. Porque a criança gosta de previsibilidade. Então, tava tudo ali. O papai, a mamãe, tava acontecendo. Quando do nada, acabou aquilo. Aí ela vai ficar ansiosa, ela pode ter alguns problemas escolares. Até ela ter essa separação consolidada e ver que deu tudo certo. Mas enquanto ela estiver vivendo esse processo, sempre eu peço para os pais procurarem ajuda. A falta de vitamina pode refletir nesse desenvolvimento da criança? Pode. Sim, pode, né? Baixa de vitamina D, por exemplo. A gente pode ter depressão, outras coisas. Então, eu sempre no consultório, quando tem criança com distúrbio psiquiátrico, ansiedade, qualquer coisa que me procura, eu sempre trio vitaminas. Sim. Tireoide. Né, para fazer diagnóstico diferencial, porque às vezes a criança só dorme, só tá com hipotiroidismo e a gente tá ali dando antidepressivo. Sim. Doutora, a gente tá caminhando pro final. Tem algum recado que você gostaria de deixar pro pessoal de casa? Se você quiser olhar pra essa câmera aqui, você tá se deliciando com o finalzinho do milkshake da Ninis. Pode mandar outro, Ninis, tá maravilhoso. Eu vou passar lá aqui da hora que eu sair daqui. Claro, exatamente. Gente, eu gostei muito. Espero que tenha contribuído. Adoro responder caixinha de pergunta. No meu Instagram sempre tem caixinha de pergunta. Fica de olho lá, que eu sempre tô, né? E se tiver dúvida também, pode mandar no privado lá pra mim. E tô à disposição, né? Sim. Adoro essa causa infantil. Saúde mental infantil, adoro. E quero batalhar pra mudar mesmo. Igual eu falei, família. Porque a gente vê que a depressão, os problemas psiquiátricos estão muito mais em alta do que as doenças físicas. Então, eu queria
poder ajudar, né, de mudar mesmo o contexto dessa criança na vida adulta. Sim, sim. Qual que é o seu Instagram? É adulto realizado. E adulto feliz, criança feliz. Igual o pai não tá feliz, a mãe não tá bem, essa criança não vai ficar bem. Sim. Qual é o seu Instagram? Rabelo Laís. Rabelo Laís. E onde você... Eu ia fazer essa pergunta. E onde você atende aqui em Alfenas? Eu atendo no CMDC, que é uma clínica, fica próximo à Santa Casa. E atendo na clínica Terapia Criativa, né? Que fica aqui no aeroporto, ali perto do... Aqui no Jardim São Lucas. Perto da pista de skate. Um pouquinho pra lá. É uma clínica que ela tem terapia para autistas. Nós temos neuropsicólogo, psicólogo, musicocista, terapeuta alimentar, várias especialidades que ajudam no tratamento de criança. Ai, que bom, uma equipe completa. Equipe né? completa. Que Inclusive, maravilha. eu queria fazer um convite para vocês dois. E para você me ajudar a divulgar o congresso que a gente vai ter. O primeiro congresso de autismo e TDAH em Alfenas. Vai vir aqui em Alfenas dia 9 de novembro. Já pode ficar à vontade. Vai vir aqui em Alfenas no sábado. Dia 9 de novembro, já é sábado que vem, o Dr. Rafael Rangel, especialista em TDAH, um neuropediatra, é um dos cabeças de TDAH no Brasil, infantil, e eu vou palestrar junto com ele sábado que vem, lá na Leão de Faria, lá na Unifal. Que legal. E você é professora da Unifal Eu também, sou professora. né? A gente tava conversando no off. Eu sou. Que tinha tanto assunto que a gente não chegou nessa parte. E como é pra você estar ali com os alunos? Com os adolescentes de 24 anos. Gente, eles me escolheram, não foi eu que escolhi eles. Eu fui para a Ninfa, né, semana passada, da turma 5, eu falo que a docência me escolheu, né? É muito árduo o trabalho, mas é muito gratificante. E assim, toda a turma que passa por mim, na hora que vai embora, eu fico com aquele alívio. Gente, coloquei gente boa, né, que sabe atender uma criança no mundo. Sabe aquele negócio que parece que eu tenho que ter uma missão ali de ensinar os outros para não fazer coisa errada? Então, assim, igual eu falei lá no discurso, é uma relação de mãe, irmã mais velha, que eu não sou tão velha, e filhos, irmãos. Porque eu me sinto responsável mesmo pela formação deles. Que bom. Laís, muito obrigado. Obrigada, viu? gente, Foi adorei. Nossa, a um gente papo muito também. bom. Acabaram com a minha dieta. Não, esquenta a cabeça Você vai não. ter que liberar o milkshake para suas crianças essa semana. A sorte que eles não estavam aqui, senão já ia Já ter ia que ter um milkshake amanhã com eles. Agora já teve hoje. Tudo bem. Amanhã faz um quebra-cabeça. Vamos. Eu vou mudar. Amanhã vai ter que mudar o foco. Amanhã vai ter que ser uma caminhada pra queimar o milkshake de hoje, entendeu? Vamos Amanhã fazer. todo mundo pra pista de skate. Doutora, nossa, muito muito obrigado. obrigada. Foi muito Gostei esclarecedor. É um assunto muito importante. O que você precisar de divulgação, a gente tá aqui. A gente sempre apoia essas causas. Acho que a causa principal do podcast é levar informação para as pessoas. E isso, com certeza, a gente conseguiu fazer aqui hoje. Muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença. Gostei obrigado. muito. Ai. E muito obrigado a você que está nos assistindo aí. Lembrando para você que novos episódios, todas as quartas-feiras, às 19 Vai, horas. me Eu zoa, fico usando essa me dicção, eu errei. zoa. Às 19 horas, tá? Então não perca aí, já ativa o sininho, já se inscreve no nosso canal. E você aí que gostou do nosso conteúdo de hoje, que abriu sua mente, tá? Tem muitos outros conteúdos, uma infinidade de conteúdos aí nos nossos podcasts que estão aí, todos uploadados, todos salvados, inclusive no Spotify, né, Cris? Sim. No Spotify é muito prático, né? Eu tô agora... Minha vida é muito corrida, eu tô utilizando assistir podcast pelo... Assistir não, né? Ouvir podcast pelo Spotify, porque você consegue continuar suas atividades e ir aprendendo. Então, eu tô gostando bastante aí do Spotify. Fica uma dica pra vocês, que às vezes se acha sem tempo, mas a gente consegue ir adquirindo conhecimento, fazendo as atividades, lavando louça, caminhada, e deixa a gente falando aí no seu ouvido. Exatamente. E agradecer aos nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, entrega no conforto da sua casa e você encontra todos os produtos da Metalab. Então, se você estiver precisando de qualquer produtinho, só manda mensagem que a gente entrega. E a Drogaria Santa Maria do Pinheirinho tem a parte de papelaria. Então, se você está precisando de jogos educativos, para pintura, tudo que vocês precisarem, manda uma mensagem. E Yasmin, nossa funcionária da papelaria, está sempre à disposição, super criativa, para te ajudar a ver a melhor opção para você. Exatamente. Agradecer também a Nines, né? O meu já não sobrou nada, eu tô lambendo o potinho. Uma delícia. Eu não vou falar que não sobrou exatamente nada, estava maravilhoso. E pra você que é de Alfenas, ali no início do centro, perto do terminal rodoviário, Isso. né? Na primeira ruazinha.
perto da Personalize também, a gente tá todo mundo junto ali no centro. Drogaria Santa Maria, tanto a do Fórum como a Manipulação. Você já compra o remédio, já toma um milkshake, já vai encomendar sua camiseta. Pronto. Tudo resolvido. Ali. Personalize tem tanto a parte de camisetas, canecas, copo, crachá. Tá chegando o Natal, se você quiser dar um presente com a sua cara. Seja abençoado, pronto. Exatamente, você pode dar uma caneca com a sua cara, que é o que eu vou dar de presente de Natal. Ótimo, pensei. Presente ótimo presente. Gente, mas é isso. Nosso muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Beijo. Tchau.